Caralho, tem mais gente aqui no estádio. Oi? Tem até o Luiz Roberto aí. É daqui do Pará. Um abraço para ele também. Jogou comigo. Tem o paraense Luiz Roberto ali. Aí, Luiz. Queria ser, né? E aí, Juquinha? Uma mulher grávida na sala. Duas, né? Vamos lá, gente. Vamos abrir aqui para o Pará, né? Está pedindo para procurar um pouco para você. Vamos lá. Aqui comigo? Então, você é o primeiro aqui, ó. Deferência do... E aí, Pedrão? Deferência do Rodrigo Paiva comigo aqui, muito obrigado. Diniz, primeiro, seja bem-vindo. Acho que o calor humano, o calor de fora, e todos os sentidos em calor, né? A gente pode falar. A torcida abraçando a seleção brasileira, passando todo esse carinho, e isso deve ser muito importante para você nesse início de caminhada. A gente está falando de ciclo, vai falar de mesmice, tá? Mas eu tenho uma pergunta que talvez você não queira nem responder, mas, de qualquer maneira, fique à vontade. Primeiro, seja bem-vindo e todo o sucesso do mundo à frente da seleção. O Rony está no teu radar? Ele não merecia uma chancezinha nessa seleção? Grande abraço, prazer em ter você aqui e falando para a Rádio Clube do Pará. Primeiramente, boa noite. Obrigado aí pela receptividade. E, direto na tua pergunta, não teria problema de responder. É um dos jogadores que está no radar. Infelizmente, só podemos convocar 23, mas o Rony está no radar. Faz tempo que ele está fazendo grandes temporadas, então ele está no radar da seleção. Carinho da torcida gigantesco. Para a gente é muito bom ter essa aproximação com o torcedor. Uma das funções, eu acho, da seleção e do nosso trabalho é fazer de tudo o que a gente puder para poder ter essa conexão de novo com o torcedor, que ele goste daquilo que ele vai enxergar no campo e queira cada vez mais ver o Brasil jogar. Ô, Fernando, boa noite. Eric Faria, TV Globo, Sport TV. Fernando, a gente teve aqui entrevistas de jogadores muito experientes, né, de seleção brasileira. Você está começando a tua vida, alguns deles estão aqui há mais de 10 anos. E todos eles foram muito elogiosos ao seu início de trabalho com eles, a esse primeiro contato com eles. O Neymar hoje chegou a dizer que está vendo coisas que ele nunca viu no futebol durante os seus treinamentos. Eu queria saber como é que você recebe esses elogios de caras tão grandes hoje no futebol. E uma outra questão também, assim, em 2011, quando o Brasil jogou aqui pela última vez, você estava iniciando a tua carreira como treinador, começando, dando os primeiros passos fora de campo. 12 anos depois, você imaginava estar onde você está hoje? Obrigado. Obrigado, Eric, pelas perguntas. Falando dos elogios dos jogadores, eu me sinto muito feliz, muito honrado, é uma alegria muito grande. É uma coisa que eu faço com muita naturalidade, não estou fazendo nada diferente daquilo que eu faço a minha carreira inteira, que, aliás, foi o que me trouxe aqui. Acho que essa naturalidade que eu tenho para ser treinador de futebol, que é uma coisa que eu amo fazer. Já falei mais de uma vez que sofri muito quando eu jogava para aprender a ser técnico. Então, eu sou um técnico feliz, faço o que gosto, para mim é terapêutico ser treinador, ainda recebo bem para fazer isso. Então, assim, eu sou um cara muito agraciado na minha profissão. E o foco do meu trabalho sempre foi promover aquilo que tiver de melhor para os jogadores de futebol. Então, tem um foco muito grande no jogador. E isso fez com que eu desenvolvesse cada vez mais a parte tática, para que eles pudessem se sentir à vontade jogando, que eles voltassem a ter prazer em jogar futebol, e para que esse prazer se contraponha a esse mundo cruel que é o mundo do futebol, que é muito impressionante, que você praticamente não tem permissão ao erro. Eu acho que essa maneira minha de ver o futebol fez com que eu desenvolvesse algumas coisas que os jogadores gostam. Então, assim, me deixa muito feliz saber que o trabalho que eu desenvolvo para eles acaba tendo essa devolutiva super importante. A outra pergunta qual que era, Eric? Não. Nunca imaginei. Eu sempre trabalho muito focado onde eu estou. Aquele lugar, para mim, é sempre a seleção brasileira, todo lugar que eu tive. Então, nesse sentido,
Isso que é a seleção, aquela seleção que sempre teve dentro de mim, que é a seleção que me cativou, que eu já falei mais de uma vez também, que foi a seleção de 82, os meus ídolos, que me deram vontade de ser jogador de futebol. Então, isso sempre está dentro de mim. Então, nesse sentido, sim, mas no sentido racional, de ficar me projetando, eu nunca me projetei para estar aqui. Foi uma coisa extremamente natural, tudo que está acontecendo. Aqui, Laiana Damasceno, de Belém do Pará, tudo bem? Seja bem-vindo, Diniz. Na era do Tite, não haveria dúvidas de que o Alisson seria o camisa número 1. E nessa mudança de comando, qual a possibilidade dessa rodada, né? E qual a possibilidade também, né, do PR ser o titular? Eu não sei, eu não teria essa afirmação que o Tite, que o Ederson também jogou algumas partidas. Eu acho que é sempre difícil, também era difícil para o Tite. Eu acho que os dois estão entre os 3 melhores goleiros do mundo, então é sempre difícil você fazer uma avaliação e decidir. Qualquer momento, qualquer um deles pode jogar, mas especificamente, inclusive o PR, inclusive o Bento, que estava sendo convocado, o Everton também, que estava aqui, que é um grande goleiro, entre outros. Mas especificamente desses dois, eles estão jogando num nível muito alto há muito tempo. Então, é questão de feeling do momento para você decidir. Nesse momento, a gente vai começar com o Ederson, mas é uma disputa que vai estar sempre aberta. Fernando, boa noite. Boa noite. Sucesso aí nessa trajetória, José Alberto Andrade, Rádio Gaúcha. Está todo mundo esperando que o Brasil amanhã saia para cima da Bolívia, o estilo Fernando Diniz. O que passado esse primeiro, o que tu tem de margem para o primeiro, ou talvez até para o segundo, ou para os primeiros jogos que tu tem? Uma margem de tolerância com coisas que tu considera erros, inadaptações do time, por todos estarem dizendo que é um sistema diferente, que eles vão jogar. Como é que vai ser o grau de exigência do Fernando Diniz pela excelência do futebol? Seja o futebol que tu te propões a fazer ou do futebol de resultados também. Não, o futebol que eu me proponho a fazer sempre também é um futebol de resultado. Nunca ficou desvinculado do resultado, muito pelo contrário. Eu tenho uma convicção muito clara que os times que jogam bem têm mais chance de ganhar. Então, assim, acho que nesse momento o Fluminense até é prova disso. Então, jogar bem te aproxima do bom resultado. Os jogadores vão ter... A gente vai se conhecendo cada vez melhor e se adaptando ao que eles faziam, que foi uma coisa muito bem feita. Tiveram 6 anos aí com o Tite, foi um trabalho digno de todos os elogios. E um trabalho muito, mas muito bem feito, que não ganhou a Copa do Mundo. Mas foi um trabalho excelente, essa é a minha opinião. Então a gente vai aproveitar as coisas que eles têm segurança em fazer, e que são boas, muito boas, e aos poucos a gente vai adaptando algumas coisas que a gente está trazendo do novo estilo de jogar. Eu acho que os jogadores dos treinamentos eles já foram entendendo e eles vão aplicar amanhã aquilo que eles sentirem confortáveis. Não vai ter uma exigência. A minha exigência vai ser exigência que permitam que eles se sintam seguros e tendo prazer em jogar futebol. Diniz, aqui. Pedro Ivo, Fala, Pedro. Tudo bem? Beleza. Na esteira da pergunta do Zé e do Eric, você falou que já foi implementando algumas coisas. O Neymar esteve aqui mais cedo, ele falou, não tem muito como mudar a nossa característica, mas ao mesmo tempo, dentro da mesma coletiva, ele fala, estamos treinando coisas que eu nunca vi. Converso com o Marquinhos, converso com o Casimiro, e a gente está muito feliz. O que dá para especificar, se você puder detalhar do seu trabalho? O que você tem passado para eles especificamente, que você acha que pode ter o encantado? E só no finalzinho, bem objetivo, aqueles 11 ali sem colete, imagino que sejam os titulares. Dentre esses 11, quem é seu capitão para amanhã? Quem é meu capitão do time? E você vai esperar, viu? Você só faz pergunta difícil, igual a outra, né? Você é danado, você é inteligente mesmo, mas vai esperar amanhã. Em relação às coisas do meu trabalho que eu acho que os jogadores têm de identificação, eu acho que para eles é uma coisa diferente, mas para mim é uma coisa extremamente comum, que é o que eu faço todo dia há muito tempo, vou procurando melhorar. E a minha vinculação no futebol é promover o bem-estar do jogador enquanto ele joga. Então, talvez essa seja uma característica diferente minha, que tem o jogo, a pessoa pensa no jogo, eu penso no jogador, para depois pensar no jogo. Então, eu desenvolvo o jogo a partir do pensamento que eu tenho no jogador. Eu acho que, de alguma forma, a gente faz algumas coisas por conta desse pensamento que são diferentes. Que o futebol ele é um pouco... Tem muita gente preocupada
com a parte tática, de desenvolver, de dar um padrão muito rígido. E assim, a gente tem um trabalho tático muito grande, que dá até mais trabalho para fazer, mas com foco no jogador. Então, o jogador ele acaba fazendo coisas diferentes, movimentos diferentes, e aproveita os espaços de campo de uma maneira diferente também. Então, acho que isso que talvez assim chame um pouco a atenção do jogador. Mas, para mim, é uma coisa extremamente comum. Os 11? Tem chance. Diniz, boa noite. Boa sorte na sua trajetória aí à frente da seleção brasileira. Eu sou o Marcel Júnior, de Recife, da Rádio Hits FM. Minha pergunta é a seguinte: a gente tem acompanhado, na América do Sul, vamos pegar aqui, porque a eliminatória é do nosso continente, uma renovação em várias seleções. A própria Bolívia tem jogadores jovens aí entrando nessa seleção, alguns que atuam até no Brasil. A Argentina vem se renovando desde a Copa, né? O Messi, inclusive, parece que só vai jogar em jogos em Buenos Aires, mas fora já não vai contra a Bolívia. O próprio Uruguai, sem Soares e Cavani. Você pensa na seleção brasileira também, numa renovação, de trazer novos nomes, né? E colando aqui, que você sabe da Bolívia, dos nossos irmãos aqui, que você estudou sobre essa Bolívia nova, jovem? Não. Em relação à renovação, o time, acho que na minha entrevista quando eu anunciei os nomes, eu falei que nosso time já deu uma média de idade, caiu 3, 4 anos da Copa do Mundo, que é um processo meio natural, mas a formação da seleção, ela está sendo construída, o sarrafo ele sobe, a primeira coisa é na parte técnica, não é na idade, mas que a gente tem muitos jovens, então é um processo natural dos jovens virem ganhando espaço e jogando cada vez melhores em seus clubes. Então, não estou forçando a barra para ter uma renovação. Estão aí os jogadores que eu considero os melhores para esse momento. Em relação à Bolívia, tem aí uma renovação de fato de jogadores mais jovens, que a gente tem estudado, a gente praticamente tem vários jogos assim analisados da Bolívia, é um time que tem total respeito nosso, a gente tem um bom time que tem jogadores com muita qualidade, tem um treinador que sabe muito bem o que faz e o que quer, então a gente vai procurar fazer o nosso melhor amanhã contra eles. Fernando, meu amigo, Júlio, tudo bem? Você veio mesmo, hein? Eu vim mesmo. Meu caro, muitos jogadores falam sobre como o Fernando cuida de nós e gosta de nos deixar à vontade para jogar. É o que você acabou de falar, cuidar do jogador antes de cuidar do jogo. Quem cuida do chefe? O chefe sabe se cuidar. Os jogadores também cuidam de mim. Eu acho que existe uma troca muito grande. Quando vocês relatam esse tipo de elogio dos jogadores, isso também é uma forma de cuidado. É uma troca que um cuidado melhor que esse praticamente não existe. Isso aí é ser cuidado também. Então, eu me sinto muito à vontade no ambiente do futebol e aqui na seleção eu também estou muito, muito à vontade com os jogadores. Uma conexão que eu falei para vocês lá, as primeiras coisas que eu faço quando eu chego num lugar novo é procurar estabelecer boas conexões com os jogadores. E eu acho que isso aconteceu de uma maneira extremamente positiva. Olá, Fernando Diniz, Marcos Paulo Lima, Correio Brasiliense. Lembro da tua passagem pelo Gama, que foi teu último clube lá no Distrito Federal. Encerrar a carreira, né? Isso. Fernando Diniz, em 2012 você apresenta a tese de psicologia com o título A Importância da Liderança do Técnico em uma Equipe de Futebol. Você já conseguiu, nesse curto tempo na seleção, comprovar algumas dessas teses? E eu queria saber, você como psicólogo, agora a seleção tem um psicólogo técnico, como que você pretende aplicar a psicologia na seleção brasileira? E no Fluminense, por exemplo, você tem uma psicóloga, né, na comissão técnica. Você pretende ter também aqui um auxiliar na comissão técnica? Obrigado. Então, a primeira coisa é assim, que eu não sou psicólogo, né? Eu sou formado em psicologia, mas com todo respeito aos psicólogos, psicólogo é quem atua. Uma coisa que o jornalista, que se formou em jornalismo e trabalha de engenheiro. Então, o cara não, né? Uma coisa que não... Engenheiro não precisaria outra formação, mas que trabalha como comerciante, né? Então, o cara é comerciante, não está sendo jornalista. Eu não exerço a função, eu sou treinador. E a psicologia a gente aplica, mas não é uma coisa acadêmica. A psicologia, se eu não tivesse feito a faculdade de psicologia, eu agiria praticamente da mesma forma. Eu tive muito mais ganhos em termos de saber o que é a psicologia em termos de aplicação, fazendo terapia, que é algo que eu faço até hoje, do que na universidade.
Então, assim, a psicologia que a gente tem é melhor para os jogadores, você tem uma escuta ativa e você querer ajudar. E o psicólogo é isso, é uma tentativa sempre de diminuir o sofrimento e aumentar a alegria nas pessoas. Então, isso é uma coisa que me acompanha, eu gosto de ajudar as pessoas e das pessoas que eu gosto de ajudar, os jogadores são aquelas que eu mais tenho prazer em fazer isso. Em relação à tese que eu defendi ao meu TCC, não é que eu estou vendo aqui, aquilo foi comprovado na época, era uma hipótese de diagnóstico, saber se tinha interferência ou não na liderança do técnico nas equipes de futebol. E a gente fez uma pesquisa de campo e isso foi confirmado, e é muito fácil você ver isso, que de fato tem uma interferência, a presença, com a maneira como o treinador lidera uma equipe de futebol. Mas isso não vai só, isso poderia se estender em qualquer área da vida humana. Antes de um agrupamento de pessoas exige uma liderança, a liderança vai fazer um tipo de diferença para o bem ou para o mal. Diniz, tudo bem? Boa noite. Felipe Brizola, do Esporte da Globo. Diniz, a gente sabe, imagina que treinar uma seleção é muito diferente de treinar um clube pela logística, pela lógica do trabalho, pelo tempo de treinamento, pelo contato com os jogadores. Eu queria perguntar para você, se pudesse dividir com a gente como foi essa sua primeira semana de trabalho como treinador da seleção. Claro, ainda não terminou, tem o jogo, mas você teve já aí 3 dias de treinos com os atletas. E até de que maneira a gente vai ver um pouco das suas características, das suas marcas como treinador, o que deu para você fazer nesse tempo que você teve disponível. Eu treinar a seleção, que nesse caso tem uma logística diferente, mas é um pouco parecido como quando você chega no clube e tem 5 dias para estrear. Então, acho que isso tem uma certa similaridade. Então, é criar vínculos da maneira mais rápida possível, tentar treinar bastante, que é uma característica muito forte minha. A gente treinou bastante aqui, treinou no campo, treinou com vídeo, para passar as ideias que eu tenho e, ao mesmo tempo, não deixar os jogadores em desconforto, deixar eles confortáveis para fazer aquilo que, de certa forma, ficou fácil para eles. Eu não quero tirar a naturalidade dos jogadores, ao contrário, eu quero aumentar a naturalidade deles, que eles tenham mais facilidade para se encontrar dentro do campo. Então, eles vão ficar seguros, porque assim, vão usar tudo aquilo que eles tinham do grande trabalho que eles fizeram juntos com o Tite, e com essas novas ideias, eles vão aos poucos assimilando, e a tendência ela é bastante positiva. Foi muito positivo esses primeiros dias. Acho que a gente conseguiu trabalhar muito bem a assimilação e a vontade dos jogadores em querer fazer as coisas, as novidades, ela foi digna dos mais sinceros elogios. Respondi tudo? Diniz, boa noite. Alexandre Alencar, do portal Roma News e da Rede Roma de Rádios. Há poucos meses aqui, tu estiveste pelo Fluminense enfrentando o Paysandu na Copa do Brasil. Não sei se foi a primeira vez que estiveste no Mangueirão, acredito que não. E agora voltastes para fazer teu primeiro treino pela seleção brasileira. Qual a diferença da sensação de ter subido aqui no gramado do Mangueirão para enfrentar o Paysandu, subindo dos vestiários para o gramado para acomodar teu primeiro treino com a seleção brasileira, e qual tu achas que vai ser a sensação amanhã no teu primeiro jogo oficial pela Amarelinha? Não, começar pelo final, a sensação é de muita alegria para mim. Tá? Uma certa ansiedade, mas se eu te falar o meu sentimento, é de muita alegria poder estar aqui. Estou muito feliz. Uma responsabilidade grande, mas estou muito contente, de fato, de estar aqui. E o sentimento é um sentimento bem diferente, no sentido, quando eu vim aqui, eu era o opositor, né? Eu vim como uma persona não grata contra o Paysandu. Então, tinha uma torcida inteira apaixonada contra. E agora a gente tem toda uma torcida, um calor humano que dificilmente a gente vê, né? Muita gente, desde a chegada, todos os dias no hotel, para sair do treino, para chegar no treino, mesmo as pessoas não podendo entrar para assistir o treinamento, um carinho imenso. A gente agradece desde já. Eu acho que isso é uma das coisas que a seleção precisa, assim, se reconectar com o seu povo, com o seu país. Que o futebol aqui é o país do futebol, mas que as pessoas achem que não, porque os outros times evoluíram na parte tática. Isso é uma coisa, na minha concepção, uma coisa secundária. O país do futebol, porque as pessoas amam o jogo, muita gente continua jogando, tem muitas crianças pobres que conseguem enxergar no futebol quase que a sua única chance de ascensão social. Então, por muitos motivos, aqui é o país do futebol, e brota talento de tudo quanto é lugar. A gente precisa saber cada vez mais se organizar e dar vazão para a enormidade de talentos que a gente tem.
Diniz, aqui do outro lado, Monique Danello, TNT Esportes. Queria te perguntar sobre o Neymar. Quando você foi apresentado, eu lembro que você falou algumas vezes que ainda faltava uma página, né, na história dele para que ele pudesse escrever. E ele hoje esteve aqui com a gente e confirmou que está 100% de volta, já que ao fim da última Copa ele tinha meio que deixado em aberto essa possibilidade da seleção na carreira dele. Mas, ao mesmo tempo, ele falou do quanto é pesado, do quanto ele sofre com críticas e teve que absorver isso com a família dele para tomar essa decisão. Queria que você contasse para a gente como você sentiu o Neymar nessa volta, né? Nessa que é também a volta dele, e o quanto você acredita que pode ajudá-lo a tornar esse processo pelo menos um pouco mais leve nesse sentido. Eu acho que o processo ele já está mais leve com a chegada dele aqui, sabe? O Neymar, ele é um talento, ele é um tipo de jogador que demora muito tempo para nascer outro, muito tempo. O cara ele é muito especial, eu já vendo de fora, eu já afirmei várias vezes isso, é muito fora da curva, mas é muito, muito, muito fora da curva. É um dos grandes jogadores da história do futebol, essa é a minha opinião. Independente do que ele vai ganhar para frente. E eu, de fato, acredito que a página mais bonita tem que ser escrita, porque ele merece que essa página seja escrita. Eu sou uma pessoa assim, eu acho que vocês me veem como uma pessoa séria e com um grau de profundidade alto, que eu trato o futebol com toda a minha vida. E o Neymar é uma pessoa assim, que merece muito respeito para quem conhece ele na intimidade, porque por mais que vocês achem que conhecem, vocês não conhecem. Vocês vão conhecer uma pessoa a partir do momento que vocês têm uma convivência mais íntima, mais profunda. E ele é uma pessoa tão boa como ele é como jogador. É um cara bom, um cara generoso, um cara que sabe compartilhar com os companheiros as coisas. Se você perguntar para qualquer jogador que trabalha com ele, eles vão falar que ele é um cara extremamente positivo. Então, eu espero que nesse processo que a gente vai ter junto, que ele consiga, de fato, se reconectar com ele mesmo e ele ter prazer e alegria de jogar futebol, que com o futebol ele não tem nenhum tipo de problema. A bola e ele foram feitos um para o outro com toda certeza. Diniz, boa noite. Aqui à sua esquerda, Luciano Luiz, da Rede Nacional de Notícias. Tem sido uma pauta muito recorrente ao longo das últimas coletivas, sempre falar do seu esquema, da forma como você joga, como seus times atuam dentro de campo. Mas a gente que te acompanha há muitos anos, desde São Caetano do Sul com a GM, sabe tudo que você faz e tudo que você fez como jogador de futsal. Eu queria que você falasse qual a importância do futsal também para o sistema como você tem jogado nos últimos anos e tem feito suas equipes atuar. Então, o futsal, de fato, fez parte da minha vida durante quase 10 anos. Eu joguei concomitantemente futebol de salão e futebol de campo, num nível alto, né, de competitividade. Não tem uma coisa específica que eu vou te falar do futebol de salão que eu trago para o campo, que eu parei de jogar futebol de salão e depois de, sei lá, de 15 anos eu me tornei treinador. Mas, de alguma forma, aquilo fica enraizado em você. Então, alguma coisa, mas não é uma coisa que eu te falo o que é. Não dá para eu te falar o que é, mas alguma coisa tem disso. Acho que tudo que representa um pouco do futebol brasileiro, acho que tem em mim. O futebol de salão, o futebol de rua, o futebol de campo formal, as brincadeiras que você faz sozinho, que a gente, jogador de futebol no Brasil, muitas vezes joga a bola sozinho e cria coisas, imaginação. Então, eu acho que tudo isso acho que faz parte daquilo que eu penso sobre o jogo de futebol. Boa noite. Boa noite, Diniz. Boa noite a todos. Seja muito bem-vindo novamente. Nessa atmosfera de estreia, Diniz, até onde a Bolívia pode complicar um jogo em que a seleção brasileira é amplamente favorita? Obrigada. A gente não leva... Eu nunca levo favoritismo para dentro de vestiário, para dentro dos treinamentos. A seleção tem que procurar fazer o melhor possível. O futebol é um jogo que a gente nunca sabe na véspera o que vai acontecer. A gente tem que respeitar a Bolívia com o máximo que a gente pode ter de respeito a um time de futebol. Eu acho que isso é uma das coisas da base do meu trabalho, é fazer o melhor que a gente puder para enfrentar a Bolívia e o jogo vai ter um resultado, mas o Brasil vai encarar a Bolívia com o máximo respeito. É isso que eu posso te dizer em relação ao time boliviano. Diniz, você citou agora há pouco Júlio César, do portal Agora do Paraná. Você citou agora há pouco
reconexão. Você acha que o longo tempo de o Brasil não ganhar uma Copa do Mundo possa estar diretamente ligado a isso? E mais, você vai ter 6 jogos esse ano e 2 amistosos no começo do ano. Um trabalho de excelência pode fazer com que você fique para levar esse ciclo até a Copa? Eu acho que o que eu tenho que me ocupar a minha cabeça é pelo período que a gente tem acordado desse ano, sabe? Não fico pensando no dever. O que eu quero é entregar o melhor que eu puder para a seleção, que depois, quando houver uma troca de comando, tenha um time bem treinado e quem chegar consiga levar e falar assim, o time ficou em boas mãos e a gente tem chance de seguir um caminho vitorioso. Em relação à conexão com a torcida, obviamente que quando ganha é muito mais fácil fazer conexão. A vitória, os títulos conectam as pessoas, mas não são só os títulos que conectam os torcedores. Acho que a maneira que a equipe joga, se entrega, que atende o público, que atende os torcedores, também conecta. E isso está mais no nosso controle do que as conquistas de Copa do Mundo. Acho que se nós temos 22 Copas do Mundo e o Brasil, o maior ganhador, tem 5. Então o Brasil ganhou 5 e perdeu 17. Então perdeu muito mais do que ganhou. E os outros perderam mais do que o Brasil. Mas a gente tem um pensamento um pouco deturpado, achando que sempre é um favorito que vai ganhar todo ano. E não é assim para ninguém. É sempre difícil ganhar uma Copa do Mundo. Campeonato muito curto, se você estiver mal num jogo, acaba tudo. Mas o trabalho do dia a dia, esse é o trabalho que a gente tem que cuidar com muito esmero e, através desse trabalho, procurar essa reconexão. E, assim sendo, você vai aumentar a chance de ganhar. Mas, por mais que você aumente a chance de ganhar, graças a Deus, ela nunca vai ser 100%. Né? 100% na vida só tem uma coisa que é a tal da morte. Né? Boa noite, Fernando. Rosivaldo Rodrigues, Rádio Açaí Online, Rádio MK. Como que é se dividir entre treinamento de 2 times, né? Entre eles a seleção? Como foi essa aceitação junto à família? Seja bem-vindo no estado do Pará e só dê açaí para as crianças após o jogo, viu? Eu não entendo. Como é que é? Repete, por favor, para mim. Como que é essa aceitação da família, treinamento, se dividir entre 2 times, entre eles a seleção, e iniciar aqui no estado do Pará, que essa cidade tão quente que ama muito futebol? Muito obrigado pela pergunta. A família está tão feliz quanto eu. A gente está com menos tempo para se ver. Eu já vejo pouco. Os meus filhos e a minha esposa. Aproveito para mandar um beijo para eles. E esse é o custo mais alto que eu tenho da minha profissão. A única coisa ruim que tem da minha profissão não é a crítica de jornalista, não. É ficar longe da minha família. É muito ruim ficar longe da... Eu sou um cara que, quando eu não estou trabalhando, eu estou com a minha família. E eu, morando no Rio, não tenho essa oportunidade com frequência. E vindo para a seleção, tenho menos oportunidade ainda, mas é por uma causa muito nobre, então está todo mundo feliz. E estar aqui no Pará é uma alegria muito grande. É quente o clima e o calor humano é mais quente ainda, então é uma alegria para nós muito grande estar aqui. Pessoal, sei que vocês adoram o coletivo do Diniz, mas eu vou ter que acabar uma hora. Eu vou fazer umas 3 perguntas e ainda tem o pessoal da Bolívia aqui que tem que perguntar, tá? Vamos lá. Boa noite, Fernando. Matheus Raimundo, Nosso Futebol. Todos os jogadores que passaram aqui relataram a felicidade por estarem trabalhando com você. Você acredita que esse trabalho, agora, com o seu modelo de jogo, a nível de seleção brasileira, pode ter um impacto no futebol de clubes nacional? Rapaz, é difícil responder essa pergunta. Eu não consigo te responder. Minha intenção é sempre fazer o melhor dos jogadores e que isso conecte os jogadores com a torcida. Que esse futebol que a gente aprecia é um futebol que ele vive dessas 2 coisas. Do que os jogadores fazem no campo e de como eles se conectam com os torcedores. Os torcedores dos times, da seleção e os torcedores que gostam do futebol de uma maneira geral. Então, o que eu espero é que isso aconteça, que essa conexão e que as pessoas sintam orgulho daquilo que elas estejam vendo no campo. É isso que eu posso te responder. Estou atrás aqui do Matheus. Tudo bem, Diniz? Boa noite, Edgar Alencar, da Globo, Sport TV. Quero
tentar um pouco a fundo de uma expressão que é muito comum no seu discurso. Você falou aqui algumas vezes de estabelecer vínculos, criar conexões o quanto antes. A gente ouviu nos últimos dias aqui Danilo falando que a cada reunião, a cada papo tem isso. Casimiro também falando da importância de estar feliz e estar pleno. A gente tem uma sorte, uma boa chance de ver o seu trabalho no campo. Mas eu quero te perguntar, do que você puder nos abrir, que momentos são esses? Como é que é possível acelerar ou estabelecer esses vínculos, criar essas conexões nessa janela que você tem de seleção, Diniz? Os momentos são todos aqueles que a gente se encontra, não é só no campo, é só ter disponibilidade e vontade de se aproximar, e a outra pessoa também ter disponibilidade para se abrir. Então, é uma coisa, para mim, é muito fácil isso. O jogador é uma coisa que eu conheço bem, porque eu fui um jogador, então é uma parte minha que nunca vai deixar de ser jogador. Eu acho que essa parte minha que se aproxima, faz eu me aproximar fácil dos jogadores, e eles sabem que é uma coisa extremamente verdadeira da minha parte. Então isso acaba, o vínculo acaba ocorrendo de uma maneira rápida. A última aqui pro Brasil. Diniz, boa noite. Voltando a falar do Neymar. O Neymar volta à seleção, não jogou, não estreou na nova equipe. Clima quente, né? Calu em Belém, pouco tempo de treino, com você também. Tem uma minutagem para o Neymar, ou ele está junto com o grupo e não vai ser surpresa vê-lo 90 minutos em campo? Tudo pode acontecer. A gente não sabe, mas assim, tudo pode acontecer. Ele está muito motivado. Nos treinamentos, ele fez todas as sessões de treinamento 100%, 100% do tempo e 100% de intensidade. Então, para quem está aqui dentro e acompanhou os treinamentos, você não consegue imaginar que ele estava todo esse tempo sem jogar. Aproveitar também para me solidarizar com as famílias do Sul, tá? Um sentimento aqui, através da minha pessoa, de toda a CBF, que as pessoas consigam encontrar conforto de alguma forma, e é uma tristeza muito grande quando isso acontece em qualquer região do nosso país. Agora uma do Japão e duas da Bolívia. Obrigada a oportunidade. Boa noite, Diniz. Boa noite. Kyumi Nakamura, TV do Japão. Na véspera do primeiro jogo como técnico da seleção brasileira, Diniz acha que hoje à noite vai conseguir dormir bem? Acho que vou conseguir dormir bem e espero que o time jogue bem e que você fique feliz, igual todos os brasileiros. Fala japonês também. Profe, buenas noches, Víctor Hugo Mendoza de Bolivia. Favorito Brasil, sin lugar a dudas, pero ¿qué piensa de Bolivia? ¿Qué sabe del rival? Bom, o favoritismo é uma coisa que fica na história. Para mim não tem favoritismo nenhum, nem para os jogadores. O Brasil vai procurar respeitar a Bolívia no limite máximo. A gente vai procurar fazer o nosso melhor para fazer um grande jogo, com o maior respeito possível. É um time jovem, que tem um grande treinador. A gente tem pelo menos 7 jogos aí catalogados da Bolívia, tem estudado. E a gente vai, de fato, procurar fazer tudo que a gente puder fazer para fazer um grande jogo amanhã. ¿Cómo le va, profesor? Buenas noches. Yasmani Villegas para Éxito Sports Bolivia. Profesor, ¿le sirvió como referencia quizás para analizar a Bolivia lo que hizo Bolívar en Copa Libertadores y The Strongest en Copa Libertadores también, al cual usted ha enfrentado, porque son la base de la selección boliviana, profe? Então, são 2 times. A gente jogou contra o The Strongest, o Fluminense, e foram 2 jogos muito difíceis. Então, a gente sabe que tem muito bons jogadores, e o Bolívar quase que avançou a fase agora, a quartas de final. Tá? Então, a gente sabe que tem bons jogadores e que a gente tem que ter os cuidados necessários para não ser surpreendido. Obrigado, Diniz. Valeu, gente. Abraço. O Maestro está aí. Eu não vi ele aí. Tinha que ter falado. Seleção mais linda que a gente viu jogar.